Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Deus por nós estarmos iniciando essa audiência pública de tamanha importância para a nossa cidade, para a região metropolitana. Eu queria aqui convidar algumas pessoas para comporem aqui a mesa de trabalho. O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, o Véter Martins, meu amigo. Vem para cá, Véter. Compor aqui. Eu sei que você tem um compromisso, mas pelo menos tira a foto aqui. Convidar o representante do governador Ronaldo Caiado, meu amigo Paulo Reis, presidente da Metrobus. Convidar o vereador Paulo Daia, para que possa fazer esse presente aqui na nossa mesa aqui. Convidar o nosso amigo diretor técnico da CMTC, Benjamin Kennedy. Convidar o representante da GR, Milton Pérez Batista, engenheiro de transporte. Quem que é o Milton? Por favor, senhor Milton. Cadê os vereadores Álvaro e o Bambu? Está por aí? Daqui a pouco. Gostaria também que se fizesse aqui à frente, aqui, entendeu? Visto que a mesa aqui é um tanto quanto pequena, né, vereador Paulo Daia? E eu gostaria de convidar o diretor de planejamento, senador Canedo, para fazer parte, e se não se importasse, nessa fileira aqui da frente, o secretário de administração de Brás Abrantes, Marcos Machado. Para frente um pouquinho, senhor Marcos, por favor. Assessora técnica de meio ambiente de Santo Antônio, de Goiás, a Lidiane Rodrigues, diretor de meio ambiente de Nova Veneza, Valterci Raimundo, Valterci? E representante da Goiás Parceria, o senhor Leandro Souza, assessor técnico. Para cá, senhor Leandro. E o doutor Estênio, representando aqui a Metrobus, não convido para vir para cá, porque está pequenininho aqui. Bom, meus amigos, a cumprimentar o seu Matheus, né, presidente aqui da Associação dos Idosos. Tem algum representante de associações de moradores aí, por favor? Alguma instituição que não foi citada? Se chegar, ou se tiver alguém que puder passar o nome para a nossa assessoria, eu agradeço. Primeiramente, agradecer aqui a participação de todos aqui, em especial ao amigo vereador Paulo Daia, né, que tem feito um excelente trabalho aqui nessa casa aqui. E ficamos muito felizes hoje, né, Paulo, com relação ao presidente da CDTC ter reavaliado com relação à questão tarifária para buscar aquilo que é melhor. Nós pudemos observar aí que a grande ansiedade da população, em várias entrevistas, Paulo, às vezes até elas não querem, se importam com a questão do reajuste tarifário, mas quer qualidade. E acho que é impossível, humanamente impossível, a gente dar. Mas o foco principal aqui é a privatização do eixo Anhanguera. E eu gostaria aqui, primeiro, Paulo, eu vou jogar a bomba na sua mão. Você falar um pouco da situação que você recebeu, para aí, com relação a gente faz, nós poderemos fazer um pré-julgamento errado daquilo que estava no passado e que está hoje, né, da forma como está a Metrobus. Gostaria de convidar o nosso vereador André Azeredo, fazer parte da mesa aqui. Vem para cá. Não. Prefeito, vem cá. Obrigado pela presença, vereador. Prefeito de Aparecida em exercício, viu, André? Andrei, faz favor. Não. Véter, muitíssimo obrigado por você desculpa o atraso, tá? Vamos conversar, tá bom? Um abraço. Então, eu passar a palavra aqui para o Paulo, que acho que ele vai fazer um release, né, mais real da situação da Metrobus, que pé que está, como estava, e aí da gente abrir os outros
componentes da mesa fazer suas manifestações. Eu, enquanto propositor dessa audiência, eu vou ficar mais escutando do que falando, né, até porque eu não posso tomar partido de uma situação precipitada, né, seria injusto propor uma audiência tomando partido, mas aqui o intuito é de provar, de colher informações para que a gente possa buscar aquilo que é melhor para a nossa cidade. Obrigado, Paulo, pela presença. Vou passar a fala para você. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o vereador Demício, meu amigo, fez o convite. Falar sobre a Metrobus, hoje é o prato do dia. Nós assumimos, no dia 11 de fevereiro, uma empresa que estava com carro, com veículos em condições de trafegar, de tráfego, de 92 veículos. Hoje nós já estamos com 103. O ideal é ter entre 108 e 110. Nós vamos chegar até o dia 15 ou 20 de março com 110, porque seria uma frota de 10% de reserva. A frota da Metrobus não é uma frota velha. Os veículos são 2011 e 2014. Então, são 7 e 4 anos de uso. Agora estava com a manutenção extremamente deficiente. E nós estamos procurando, na medida dos recursos, colocar a frota em condições de rodar. Inclusive, do ponto de vista até de aparência, roda sem pintar, os carros todos sujos, tivemos que polir todos os carros, estão polindo todos os carros, já tem 82 carros polidos, lavar da sanfona. Houve uma melhora tanto na manutenção de motor, diferencial, câmbio, parte inferior, como também na parte do visual. Então, essa foi a condição que nós encontramos. É uma empresa que não está, hoje, em condições ainda de competir no mercado. Por isso que todo mundo fala na privatização. Se perguntar hoje se eu sou a favor da privatização, é muito difícil, porque isso é uma decisão governamental. Agora, eu acredito que para fazer qualquer coisa no transporte hoje, tem que pensar o transporte num todo. Só pensar em Metrobus, será que só privatizar a Metrobus vai resolver o problema do transporte? Hoje, o grande problema do transporte é muito mais de infraestrutura do que propriamente de ônibus. Enquanto não tiver pistas exclusivas, terminais adequados, frota boa, quer dizer, envolve uma gana para poder resolver o problema. Então, é isso que nós precisamos. É um investimento grande que vai envolver prefeituras, Estado, que não tem jeito de fugir, e empresa privada. Essa é a minha opinião. Obrigado, Paulo. A gente está observando aí daquilo que você me falou antecedendo ao início da nossa audiência, da situação que vocês chegaram até a Metrobus e da situação daquilo que você e sua equipe lá está desenvolvendo. Inclusive, até me mostrou um vídeo aqui, os ônibus da Metrobus lá eram bege, né? Engano de vocês. Ele é branco, viu, vereador Andrei? Que faltava polir e lavar. Então, são situações aí que a gente tem que ver. E o Paulo, para quem não sabe, ele já foi presidente da antiga Transurb, que hoje é Metrobus, né? Naquela época era Transurb ainda, né? Então, assim, tem um conhecimento, né, profundo dentro da área. E em função dessas anotações, dessas informações, que aí acho que a gente se caminhar para essa tal situação de privatização, eu acredito que dentro dessa audiência aqui poderá servir como subsídio para o processo, se houver esse encaminhamento. Gostaria de convidar o vereador Álvaro da Universo, Álvaro Alexandre, que se fizesse aqui presente. Acho que ainda tem cadeira aqui, ó. Tá, agradeço a sua presença, sua participação, que é de extrema importância. Vou passar aqui agora para o Kennedy, que é diretor técnico da CMTC, e falar um pouco dessa realidade, que aí ainda acaba que da competência dele se estende a toda a região metropolitana, e nós temos um tema extremamente
polêmica que a CDTC ontem, Paulo, vereador Andrei, vereador Paulo Daia, Álvaro, nós tivemos ontem com o presidente da CDTC, 15 vereadores, os que não puderam estar presentes, pediram para manifestar que a vontade deles também é da questão do não reajuste tarifário. E nós tivemos ontem com o prefeito de Trindade, que é o presidente da CDTC, com relação a essa reunião que aconteceria hoje. Nós tivemos a felicidade, né, com relação a essa pauta que seria hoje, do prefeito de Trindade, mudando, né, suspendendo essa reunião, para que toda a sociedade, as câmaras municipais pudessem debater um pouco mais com relação a esse reajuste. O Paulo falou uma coisa com muita propriedade: não se melhora transporte coletivo de uma região metropolitana do tamanho da nossa, de Goiânia, só reajustando tarifa. Nós temos que ter investimento por parte do poder público, nos corredores aí, nós temos aí. Isso eu não considero só a Prefeitura de Goiânia, eu considero também todas as prefeituras de todos os municípios, que é de responsabilidade dela, para que, de fato, faça investimento nos corredores preferenciais, na finalização do BRT, nessa questão da recuperação do eixo Anhanguera, para que, de fato, possa ter melhoria. Não tem como o ônibus ter eficiência, ele disputando o transporte coletivo com o transporte individualizado, né? E alguns absurdos, né, Kennedy? Eu lembro quando iniciou a obra do BRT, quando chegou ali próximo ao Atacadão, vereador Álvaro, e aí toda a imprensa, o Ministério Público, questionando a extirpação de 200 árvores, né, que eu achei que colocou a sociedade, até hoje, eu encontro pessoas, quando eu toco nesse assunto, falam, é um absurdo extirpar 200 árvores, né? Eles ficam, a maioria das pessoas, né, com todo o respeito e a necessidade que a mídia, a imprensa tem, mas nesse foi um equívoco por parte deles fazerem esses questionamentos. Enquanto até hoje, vereador Andrei, viu, Paulo? Pessoas, Paulo Dai, falando que é um absurdo aquilo lá. Só que acho que você não faz uma obra da grandeza do BRT sem fazer algumas intervenções. E a árvore, ela tem a sua compensação ambiental, como foi feito. Vocês passarem lá, o trecho de frente ao Atacadão já está praticamente pronto, e as árvores já fez o replantio delas, não só ali, mas em outros locais, já é realidade, né? Plantou, me parece, até IP. E aí fica travando determinadas obras, né, de extrema importância para a cidade. Eu vou passar para o Kennedy ele explanar algumas situações da CMTC. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Denício, obrigado pelo convite. Doutor Paulo Reis também. Paulo Daia. Andrei. Da ponta lá, não estou lembrado o nome. Mas só em relação... Vereador também, Álvaro, aqui, esteve conosco lá também. Em relação ao BRT, mencionado agora pelo Denício, infelizmente, grande parte, não só da imprensa, ou até alguns políticos, algumas associações que não entendem como funciona o transporte coletivo e a implantação dos corredores na época do BRT, nessa época, lá em 2015, se não me falha a memória, lá na região... lá depois do Urias Magalhães, foram extirpados lá 177 flamboyants. São árvores exóticas, né? Não são nem árvores aqui do Cerrado. E essa extirpação foi feita porque não tinha outra forma de fazer a canaleta central do BRT. E naquele trecho lá onde foram extirpadas essas 177 flamboyants, foram plantados 628 IPs. Olha só, então, né? Então, nós tiramos 177 e plantamos 628. Então, o ganho ambiental naquela região foi muito maior. Até mesmo em relação ao canteiro, né? A pessoa fala, mas é impermeabilização. Mas lá nós tínhamos lá um canteiro de aproximadamente entre 10 metros e 10 metros e meio, e hoje nós temos lá 2 canteiros com 5 metros e 30, 5 metros e 40. Então,
em relação à área impermeável, ficou praticamente a mesma do que já existia naquela via anteriormente, né? Agora vamos falar um pouco, então, do transporte coletivo, mais especificamente do corredor Anhanguera. Corredor Anhanguera, nós tivemos em 2004, o corredor Anhanguera transportava aproximadamente de 2.600.000 a 2.800.000 usuários por mês. E, numa medida populista que foi feita à época, o governador abaixou a passagem do transporte coletivo do eixo Anhanguera, que custava R$ 1,80, abaixou para 45 centavos. O que aconteceu? Simplesmente o eixo Anhanguera, que transportava, na média, 2.700.000 usuários mês, passou a transportar 5.200.000 a 5.300.000 usuários por mês naquela época. E manteve o quê? A mesma frota. Detalhe, o Stênio que não me deixa mentir nesse aspecto. Então, em 2005, o eixo Anhanguera, ele comprou 5 novos ônibus, que foram aqueles biarticulados, aquele amarelinho que tinha. Então, para você ver, dobrou-se a capacidade de usuário, dobrou a quantitativa de usuário, a demanda, no entanto, a capacidade de atendimento praticamente ficou a mesma, né? Teve pouca elevação nessa oferta. E passou-se o tempo. Em 2011, foi renovado o contrato da Metrobus. A Metrobus não tinha sido contemplada a renovação em 2008, quando foi feita a concessão do sistema. Então, em 2011, foi feito esse novo contrato de concessão. Na época, foi para 20 anos. O governo do Estado tinha um projeto de implantação do VLT no eixo Anhanguera. Com a implantação do VLT, a proposta de implantação, foi solicitado que esse contrato fosse estendido por mais 15 anos, para que fosse dado a viabilidade econômica e financeira da implantação do VLT. Então, foi feita essa extensão do contrato de concessão da Metrobus de 20 para 35 anos. Em 2011 também foi acertado com o governo do Estado que a Metrobus renovaria 100% a sua frota. Então, foram adquiridos, na época, eu não me lembro mais se foi 105 ou 95. Não, mas 133 já foi depois, com 2014, com a extensão das extremidades, né, para Goianira, Trindade e Senador Canedo. Mesmo sem a infraestrutura, como até o senhor falou na rádio esse dia que eu estava escutando a entrevista lá. E o que isso ocasionou com a Metrobus? Então, desde 2004, e principalmente com a extensão do eixo para Goianira, Trindade e Senador Canedo, o eixo Anhanguera, que nós tínhamos praticamente um dos melhores, não, era o melhor IPK, índice de passageiro por quilômetro do Brasil, né? O eixo Anhanguera transitava em 13,6 quilômetros, que era do terminal Padre Pelágio até o terminal Novo Mundo, e da noite para o dia, sem nenhuma no estudo técnico, nenhum parâmetro técnico, simplesmente passou a operar em 75 quilômetros, praticamente, arredondando 75 quilômetros. Então, de 13,6 para 75 quilômetros. Com a mesma... Não é a mesma frota, porque teve um incremento de alguns veículos, mas com a mesma demanda, porque essa extensão, praticamente em nada, agregou demanda ao atendimento da Metrobus, né? Então, isso aí já ocasionou o quê? Um desequilíbrio econômico-financeiro para a empresa que já operava. Quando ocasionou esse desequilíbrio econômico-financeiro, o que o governo do Estado deveria ter feito? Metrobus, eu vou garantir para você a sua capacidade de fazer o quê? A renovação de frota, a manutenção e tudo. Então, mas o governo do Estado abriu mão disso e acabou ficando para que a própria empresa resolvesse os seus problemas. Agora, como é que a empresa, naquela época, com essa extensão, ela não tinha a tarifa cheia? Em 2014 ainda era 50% o subsídio
de usuário do eixo Anhanguera. Isso só foi agravando a situação da empresa. Em 2016, nós começamos a sentir fortemente a empresa ficar bem em dificuldade para fazer manutenção, e até mesmo na época, em 2015, começou até os problemas de compra do óleo diesel também, né? Que alguns veículos não rodavam. 2016 agravou-se um pouco mais. 2017 foi uma verdadeira briga, uma guerra lá para conseguir colocar a frota da Metrobus para atender a todos. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, quando foi feita a extensão, de planilha, eram 117 ônibus, veículos que a Metrobus tinha que deixar disponibilizado para fazer o cumprimento da planilha estabelecida para atendimento. Em 2016 e 2017, praticamente a Metrobus fazia esse atendimento com 78 a 82 veículos. Então, e a imprensa começou a bater bastante, né? Então, toda essa celeuma em cima da Metrobus foi exatamente pela falta de injeção de recursos por parte do governo, do Estado, dentro da empresa pública. Então, todo aquele caráter social que a companhia que a Metrobus poderia exercer dentro do sistema de transporte foi sendo minado pelo próprio governo, que instituiu essa política social de atendimento ao usuário. Né? 2018 também foi um ano de algumas brigas, até com a ação do Ministério Público, querendo que a Metrobus tivesse uma solução rápida para os problemas. No final de 2018 teve uma pequena melhora, que o governo colocou um pouco de recurso e teve a manutenção maior da frota, começou a normalizar, entre aspas, o atendimento. A presidente anterior nos fez um questionamento lá, qual seria a frota ideal para atender no eixo Anhanguera. Nós indicamos que a frota ideal seria aquela final de 2014 com 117 veículos, que menos do que 117 seria inviável continuar fazendo esse atendimento para as extensões até Trindade e Senador Canedo e Goianira. Agora, 2019, o doutor Paulo entrou na Metrobus, e eu acho que já tem uns 15 dias, praticamente, a frota de largada já fica bem próximo ao 99 veículos. Então, essa frota de largada, eu não sei qual foi o milagre que ele fez ou o que aconteceu, mas realmente, nesse aspecto, deu uma melhorada. Agora, em relação a proposta de privatização ou de devolução do eixo, como até fiquei sabendo aqui agora há pouco, isso é mais uma decisão política. A CMTC entende que, caso seja feita a devolução pura e simples da concessão, nós seremos obrigados a fazer uma contratação emergencial para uma operadora fazer essa operação da linha eixo, até que um processo licitatório seja finalizado, ou caso a Metrobus faça a devolução, mas com prazo a ser feita essa devolução, com prazo até que o processo licitatório seja feito, então a base seria montar um termo de referência para que esse termo de referência pudesse contemplar tanto as necessidades do usuário de transporte coletivo, da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo e também da empresa Metrobus, porque eu acho que se não fizer esse fechamento de atendimento ao usuário, ao que o órgão gestor, o CDTC, determinarem, e também aos anseios da própria Metrobus, porque lá tem não só o imobilizado, mas tem principalmente o que lá? As pessoas que trabalham lá, né? Não adianta eu chegar e falar, não, estão devolvendo e largar todo mundo ali a ver navios, né? Acho que não vai ser assim que vai funcionar. Então, tem todo esse trâmite burocrático que tem que ser feito. E lembrando ainda, só em relação ao que eu deixei passar, eu tinha até anotado aqui e não falei. Em 2011, quando foi feito a renovação do contrato através de dispensa de licitação
da prefeitura para com a Metrobus para a exploração do eixo, foram colocados vários itens como outorga onerosa a serem cumpridas pela empresa. E essa outorga onerosa simplesmente ela não foi cumprida exatamente por quê? Porque desde que foi montado o processo de tarifa social na empresa, o governo do Estado nunca fez a integralização total desse recurso que saía dos cofres da Metrobus. Então, a outorga onerosa que contemplava, na época, a reforma dos 5 terminais existentes no eixo Anhanguera, essa reforma simplesmente não existiu. Tanto é que hoje nós temos praticamente toda a região metropolitana, exceto o eixo Anhanguera, com todos os terminais adequados às necessidades do usuário. Tá? Ok? Então, o que a CMTC tem a colocar em a Prefeitura é justamente isso. É aguardar essas tratativas que foram iniciadas na sexta-feira da semana passada, para ver até que ponto vai ser essa ruptura desse contrato, desse serviço. Só complementando aqui, nós tivemos uma reunião com o prefeito hoje, depois daquela reunião de sexta-feira, e ficou na terça-feira próxima agora, uma reunião com 2 técnicos do governo estadual, com o técnico da prefeitura, para a gente começar a fazer um trabalho para fazer essa transição, porque vai privatizar, qualquer atividade, qualquer mudança que for fazer, tem uma transição que é muito difícil de fazer. A primeira seria voltar o eixo só para os 13,5 km, para ficar atrativa, e depois também essa transição, tem funcionário para pagar, tem um passivo trabalhista que não é pequeno, tem o problema de muitas ações que existem, tem a parte do semi-urbano, que ninguém toca nesse assunto, mas o governo está onerando isso aí, 850 mil mês. Tem um passe Metrobus também, que hoje está em torno dos 250 mil. Então, tem um valor significativo, inclusive até do passivo de balanço da própria Metrobus, para poder fazer um estudo, para poder fazer uma transição aí, que eu acredito aí, se a gente for muito feliz para trabalhar, esse ano vai ser meio curto, mas tem que fazer. E não é só da Metrobus que eu falei. Nós precisamos fazer um estudo, fazer um fundo de transporte, porque, infelizmente, vou falar aqui, Benício, você não fica com raiva de mim, não. Eu desde que eu assumi, fiquei de 91 a 97 lá, na Transurb. A gente, além de operar, a gente gerenciava. O papel da CMTC a gente fazia também. Eu sempre tive comigo, a gente tem que fazer política de transporte, e não política no transporte. Ingerência política no transporte não funciona, infelizmente, porque não pode ter coisa social, por exemplo. Cria-se passe livre. Quem então vai pagar? Isso tudo é tarifa. Hoje acabasse com essas gratuidades, acho que a tarifa hoje, por invés de ser aumentada, devia diminuir 30%, 40%. Agora, cada dia, vamos dar passe livre para isso, passe livre para aquilo. Mas todo passe, para idoso, a fonte de receita, de custeio, tem que ter. No mundo inteiro, não tem o idoso não paga, o estudante não paga, não tem isso não. Então, se vai criar, tem que criar fonte de custeio, porque senão a população paga. Hoje, quem paga o Vale Transporte não é a população, é o empresário. Hoje, você pega uma empresa que tem 300 empregados, coloca aí R$200 por cabeça e multiplica por 300, você quanto dá. Entendeu? Isso é um custo alto uma empresa aí. Eu estou falando de 300, tem empresa que tem 1.000, tem 2.000. Então, é um custo muito alto que fica por conta grande parte por conta da gratuidade. E também é preciso também de fazer uma política também que eu digo, agora nesse estudo, fazer uma política mais ampla de todo o transporte, por exemplo, fazer o corredor segregado, não precisa. A 85 hoje funciona só com câmara. Então faz a T7 com câmara, T9 com câmara, essas avenidas aí que precisam para o veículo não disputar com um carro pequeno, fazer um fundo de transporte, que eu acho que tem que fazer,
Na Europa, por exemplo, na França, 1/3 da tarifa é o preço da tarifa, 1/3 o governo banca e 1/3 é o carro pequeno. Tem um imposto lá que o carro pequeno paga. O que custava hoje, gradativamente, da moto até um carro de R$1 milhão, começar com uma tarifa no emplacamento, R$4, 2 tarifas, 3 tarifas, para poder criar um fundo, não para comprar ônibus, um fundo para poder melhorar o transporte. Porque faz o terminal, nunca mais, até para pintar é difícil. Faz as estações, e quanto tempo tem as estações? A gente fica reformando aí agora, por exemplo, está cheio a peça de piso quebrada. Nós estamos fazendo. Por exemplo, o dia que eu entrei, os carros não estavam rodando na terminal, falta de buraco, está muito buraco. Até aquela plataforma ali do Palmito, eu fui de ponta a ponta no outro dia, fiquei envergonhado. Eu consegui arrumar 30 toneladas de CBUQ com a rede móvel para tapar os buracos. Já está lá ruim outra vez, amanhã eu vou colocar mais. Quer dizer, a gente tem que estar pedindo favor, porque não tem investimento, gente. Está pedindo favor para os outros poderem fazer um investimento. Quer dizer, eu acho que está faltando um comprometimento, não é só da Metrobus, não é só das empresas privadas, não. É de todo mundo. Por isso que eu acho agora, esse momento, esse acontecimento ruim, pode se transformar numa coisa boa. Por quê? Vamos todo mundo comprometer, vamos todo mundo fazer, porque senão não funciona. Essa é a minha opinião. Obrigado, doutor Paulo. Eu acho que essa questão aí, a questão do fundo, hoje nós falamos muito aqui hoje na Câmara, né, vereador Andrei, Paulo Dai e o Álvaro. Acho que é inevitável, até porque o senhor falou de um assunto aí que acho que eu posso estar equivocado, na planilha, anteriormente quem pagava é o próprio usuário, a gratuidade, né? Ainda é. E assim, então, através desse fundo, que teria a participação do governo estadual e de todos os municípios, para que busque para bancar, porque não tem almoço de graça. E eu sou favorável. O idoso, né, seu Matheus, tem que ter esse benefício, o estudante tem que ter esse benefício. E, assim, isso você não preocupa com relação à questão da politicagem, não, que aqui você pode ter certeza que tem 4 vereadores aqui que fazem uma política, buscam uma política séria, né, isso aí não é ofensa. Nós, infelizmente, algumas ações, igual a que o Kennedy falou do passado, inclusive até o valor da tarifa era o número do partido, os absurdos que não podem existir. Isso aí é um absurdo, que isso aí nós não temos que coibir esse tipo de ação, né? Mas eu acho que a gente vai construir, e como você mesmo disse, essa questão, nós estamos num momento de oportunidade de melhorar o transporte, de debater incansavelmente, inclusive aqui os representantes aí de Santo Antônio, de Nova Veneza, de Brasabrantes. É importante os prefeitos envolverem dentro desse processo. Não tem como, que aí é ação política, não é ação politiqueira, mas de participar, até porque quando vocês tomarem a ver, aí o leite já derramou. Mas que, de fato, essas pessoas, esses 20 municípios da região metropolitana, que ela participe e discuta. Inclusive, nós fizemos um requerimento logo quando o governo... eu falei para o Paulo Dai, eu falei, Paulo, eu não estou querendo, em hipótese alguma, ir contra o atual governo, até porque ele não tem culpa nenhuma do governador Ronaldo Caiado de levar a responsabilidade daquilo que está hoje, né? Quando eles manifestaram com relação ao afastamento do governo estadual, da CDTC e da CMTC. Eu acho que não tem como, inclusive, daqui a pouquinho, vou passar bastante rápido aqui para o senhor Matheus, o representante da GR, né, que tem um conhecimento melhor com relação à questão do estatuto e da região metropolitana. Acho que não tem como você discutir transporte coletivo de uma região metropolitana individualizada, né? Goiânia fazer uma política, Aparecida fazer outra política, e hoje é uma realidade, né, que tem vários sistemas aí que pode atender. Vou passar para o senhor Milton Pérez, né? Pires, né? A falta do óculos, senhor Milton. Para ele falar com relação ao que é o pensamento da AGR com relação a essa pauta da privatização. Boa tarde a todos. Como diz ali o senhor Paulo Reis, conhecido meu lá da Transurb ainda, né? A decisão de fazer a privatização do Eixo Anhanguera, quer dizer, quando se fala em privatização, fala-se em privatizar o serviço de transporte, né?
já que a concessão do eixo pertence à Prefeitura CMTC. Então, esse desejo de privatizar a empresa a Metrobus é uma decisão muito política, né? E o governador Ronaldo Caiado já deixou claro que quer privatizar. Ele fala, isso eu concordo com ele como técnico, né? Eu acho que o governo não tem de ficar lidando com ônibus, né? Chassi, motor, comprando peças. Você vai comprar uma peça, eu trabalho na Transurb desde 1976, da sua implantação. Você vai adquirir uma peça, tem de fazer um processo de licitação. Um caixa de parafuso, um rolamento, tem de fazer um processo de licitação. Quer dizer, um negócio moroso, né? Então, isso aí, a empresa privada faz muito melhor do que a gente, certo? Quer dizer, a operação, a gestão, não é. Quer dizer, eu acho que o Estado, quer dizer, aí é uma posição minha, ele tem de ficar na parte de regulação, de fiscalização, mas não de operação. Uma opinião minha, né? Agora, a política de transporte, como o doutor Paulo Reis falou, ela tem de existir, e é a política de transporte, não a política no transporte. Quer dizer, toda hora eu falo de Transurb, porque eu sou de lá, então fica... A Metrobus, né? Ela foi, nos últimos anos aí, não vou entrar nesse assunto, né, político, mas essa extensão do eixo Anhanguera para os municípios de Trindade, Goianira e Senador Canedo, isso aí foi um baque tremendo na parte financeira da empresa, né? Você vê os índices de passageiro de quilômetro que tem essas linhas aí, é ridículo. E a demanda, como eu estou vendo aqui, ela está caindo, né? De 2004, 227 milhões, hoje o transporte 145, né, milhões. Logicamente, houve uma degradação. O eixo está degradado. Vocês andam, o pavimento já, né, que foi feito em 2000, onde eu estava presente, em 1998, ele durou até o momento, mas sem nenhuma recuperação desse pavimento. Inclusive as estações, né, nós fomos os primeiros a instalar o chamado BRT no Brasil, certo? A ideia nossa, da Transurb na época. Então, foi realmente um tremendo sucesso, mas vem, ao longo do tempo, se degradando, as estações em péssimas condições, o pavimento em péssimas condições, a frota, embora, como diz o doutor Paulo Reis, ela seja nova, mas está totalmente degradada, né? Não houve a devida manutenção a esses veículos. Então, o que tem de ser feito, na realidade? Eu acho que o eixo tem de voltar à sua condição inicial, primitiva, aquela para qual ela foi criada, um sistema tronco alimentado que tem como as extremidades o Terminal Novo Mundo e o Terminal Padre Pelágio, e deixar que as outras empresas, as empresas privadas, fizessem a alimentação desse sistema. Funcionou muito bem. Então, a ideia de prolongar esses eixos não tem cabimento, não tem respaldo técnico nenhum. Mas foi feito. Eu não estou aqui para discutir isso. Tá? Estou aqui apenas para dizer que a GR ela lida com o transporte intermunicipal. No transporte metropolitano, ela apenas faz uma fiscalização supletiva, né? Ela tem apenas uma participação na CDTC, que é a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo. Mas isso aí depende da CMTC tomar essas decisões juntamente com o governador. A GR, que estou representando aqui o presidente lá, recém-empossado, Eurípides Barçanuco da Fonseca, mandou vir aqui para representá-lo. Quer dizer, eu não tenho a autorização para ficar dizendo se sim ou se não. Estou dizendo aqui a minha opinião técnica, certo? Eu acho que realmente a Metrobus ela tem de ser privatizada em função disso aí. O Estado opera mal, né? Há ingerência política dentro de uma empresa que não pode ocorrer, e essa ingerência ela perturba todo o sistema, né? Porque uma empresa ela tem de ter seus custos e tem de operar como deve ser operado qualquer empresa, né? E as empresas privadas fazem isso aí, fazem muito bem. Então, fica essa aqui a opinião, né? Eu acho que correta a posição do governador quando quer fazer a privatização. Agora, a empresa ela existe em função de atender o usuário. Eu acho que o usuário também deve ser ouvido dessa hora, certo, para saber o que ele pensa sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Milton Pérez. Obrigado pela sua participação. Pires. É o óculos.
aqui do lado mesmo. Vamos passar para o vereador Paulo Daia aqui, para ele fazer as suas considerações aí, suas manifestações com relação àquilo que ele pensa aí. Boa tarde a todos. Saúdo aqui à mesa e a todos os senhores e senhoras, na pessoa do vereador Denício Trindade. Cumprimentar aqui o advogado Fernando Salles, o representante da Goiás Parcerias, doutor Leandro, representando aqui esse órgão do nosso Estado. Tive a felicidade, em 2017, assim que iniciamos o nosso trabalho aqui como vereador na Câmara Municipal de Goiânia, em participar de uma CPI do transporte público, como vice-presidente. E, na ocasião, estivemos lá visitando, né? E o que nós constatamos lá foi uma empresa completamente degradada. Ônibus sucateados, poucos veículos. Tinha, naquele momento, quase 40 ônibus rodando, muitos ônibus estacionados na garagem, onde a empresa fazia manutenção, tirando peça de um e colocando na outra. E o que chamou a atenção foi que, em algumas sucatas, funcionários de empresas contratadas instalando câmeras de segurança em sucatas. Então, naquele momento, chamou a atenção, né, o porquê que essa empresa, uma empresa que deveria estar dando lucro, né, com mais de 200 mil viagens por dia, estava naquela condição, naquela situação. Aí fomos entendendo que a empresa foi usada durante os anos como máquina política, para fazer política, usando esse instrumento tão importante para a população, não dando ao usuário um transporte com qualidade, estando muito aquém disso. Uma via em linha reta, com uma velocidade média muito boa, né, e dando prejuízo. Então, foi o que nós constatamos ali. Acredito que essa iniciativa do governo em privatizar a Metrobus é uma iniciativa boa, visando dar um transporte com muito mais qualidade, com muito mais conforto, com muito mais segurança ao usuário, porque da forma que está, ela é uma empresa hoje que não é nem muito atrativa ao mercado. Agradeço a participação e parabenizo o vereador por essa iniciativa. Obrigado, vereador Paulo Daia, pela sua contribuição. Eu acho que essa casa, vereador, está cumprindo com o seu papel de debater incansavelmente todas essas situações, e o tema, embora teve um outro tema aí que está pagando todas as decisões aqui, né, vereador André, que é a prisão do ex-presidente Michel Temer, fica secundária essa questão perante a mídia, né? Mas eu acho que nós temos que debater incansavelmente com relação a isso aqui, como eu havia falado, como ser o interlocutor, o propositor dessa audiência, né? Eu prefiro não manifestar e escutar. Ficou bem claro aqui que o senhor Milton, da questão daquilo técnico, que acho que não é o papel do Estado, fazer a gestão de transporte coletivo. O vereador Paulo Daia com o mesmo pensamento. O Paulo comentou que teve uma reunião com o prefeito, e o próprio prefeito manifestou da necessidade que retorne esse sistema para o município e busque a privatização disso, e o próprio diretor Kennedy também, pelo que eu entendi também, de construir esse caminho aí. Mas a minha proposta, a minha preocupação, grande preocupação, não é de privatizar ou de colocar como empresa estatal, deixar, mas é da qualidade de serviço e a questão de valores tarifários dos terminais. Inclusive, Paulo, pelo que você me informou aqui, vai ser criado um grupo de transição, pelo visto aí. Coloca a proposta lá. Eu acho que os terminais dá para se fazer uma parceria público-privada. O Padre Pelágio tem uma demanda altíssima, né, vereador André? De se colocar do poder público, e nem o próprio empresário gastar, ele poderia gastar com as construções de corredores ou dentro daquilo que alimenta a rede, né? Eu acho que é importante isso aí. Quando eu fui diretor técnico da CMTC, as empresas, eu fui diretor no período do atual prefeito Willis Rezende, eles gastaram, na época, a tecnologia da Volvo, que é a CCO, Central de Controle Operacional, e eu falava, quando eu cheguei lá, já estava tudo estabelecido no edital, aquilo que se fazia. Falei, gente, gastar 54 milhões de dólar naquela época, né? De dólar, né? É o dinheiro, se salvo engano, o dólar naquela época era R$2, né? Que vamos colocar, 54 é 100 milhões, 108 milhões. É o dinheiro dos corredores, T7, T9 e 85. Olha para você ver.
Que absurdo. Aí, quando fez, inaugurou, muito bonito, por sinal, aqui de frente ao Walmart, um monte de funcionário tirou os apontadores dos terminais e falou, olha, a máquina só não substitui o homem, tem que ter. Hoje já voltou os apontadores, né? E aí, assim, eu falei para eles, isso é só para ter a certeza onde é que o ônibus está parado, né? Porque você não vai poder fazer nada. Muito bonito o sistema. Mas, para você operacionar e melhorar e buscar melhorias, tem que ter corredor. Não tem como, preferencial ou exclusivo. Então, eu passar aqui a palavra para o... Então, Paulo, só sugerindo, eu acho que não sou dono da razão, mas acho que uma das coisas para reduzir, e esse dinheiro, que o vencedor, né, de um processo, caso ocorra, né, de buscar na parceria público-privada nos terminais, que eu acredito que tem uma demanda para quem quer construir e explorar comercialmente. Tá? Passar para o vereador Andrei. Obrigado, vereador Denício. Parabéns pela iniciativa de propor essa audiência pública hoje. Saudar o Paulo Reis, presidente da Metrobus, Benjamin Kennedy, diretor técnico da CMTC, Milton Pires, da GR, vereador Paulo Daia, vereador Álvaro do Universo, que está presente, os demais que se encontram aqui. No final do ano passado, eu apresentei um requerimento que foi aprovado no início deste ano, de solicitando à Prefeitura que tomasse as providências para reassumir a exploração da linha do eixo Anhanguera. Por quê? Porque, como foi dito aqui, o Kennedy foi muito claro, nós vemos e assistimos ao longo dos últimos anos uma deterioração acentuada na qualidade do serviço prestado. E tudo isso fruto de políticas irresponsáveis e inconsequentes de gestores anteriores e que Goiânia vem sofrendo. Além da extensão do eixo Anhanguera, do subsídio que foi dado, o contrato de concessão que envolve as empresas que são concessionárias da região metropolitana via concessão dada pela CMTC, bem como a Metrobus, não tiveram os aumentos pactuados em 2013 e 2014, o que gerou um desequilíbrio econômico-financeiro, e hoje a CMTC é acionada judicialmente por não ter cumprido com o contrato num montante de aproximadamente 90 milhões de reais. É um papagaio que está rodando, que 50% do município da CMTC é do município, ou seja, se condenado, o município de Goiânia vai ter que arcar com esse absurdo por uma decisão equivocada de um ex-governador e de um ex-prefeito que não cumpriram com aquilo que foi pactuado quando a concessão em 2007. Além disso, ao ter dado o subsídio nos anos de 2004 em diante, de forma eleitoreira, nós não tivemos, uma vez que a Metrobus faz parte da RMTC e o caixa é único, o repasse mensal correto e devido por parte do governo do Estado para compensar o valor integral da tarifa e, com isso, fazer com que o sistema tivesse uma saúde financeira. Ou seja, a politicagem que foi feita na Metrobus repercutiu em todo o sistema. E Goiânia, e aí eu falo por ser vereador de Goiânia, que é a concentração maior de número de usuários, o maior número de linhas, sofre com a crescente precariedade, a diminuição constante, em razão da precariedade, do número de usuários, a reclamação crescente e com razão por parte da população e uma inoperância. E aí, com todo respeito ao Kennedy, que não é a pessoa dele, mas a instituição, a CMTC, que não tem muito o que fazer. Por quê? Porque também foi só o município de Goiânia que integrou o capital daquela empresa. Todos os outros municípios da região metropolitana que a compõem, bem como o Estado, não fizeram nada até hoje. E fica nas costas de Goiânia toda a responsabilidade de um sistema que atinge e atende não só Goiânia, mas toda a região metropolitana. O requerimento foi aprovado, mas com a posse do novo governador, a meu ver, ele se incorporou ainda mais, porque o atual governador, por uma decisão política, entende que o eixo Anhanguera não tem que ficar sobre a responsabilidade do Estado. Na verdade, ele já é privatizado. A Metrobus é uma empresa de economia mista, ela é uma empresa regida pelo direito privado, ela visa lucro. Se ela foi mal gerida em anos anteriores, entendo que, inclusive, cabe, por parte do Paulo, que hoje está lá à sua frente, bem como os demais diretores, aprofundar, investigar e solicitar a reparação dos desatinos administrativos cometidos pelos seus antecessores, para que o Estado não arque também com a dívida que, porventura, você mencionou que existe, de passivos das mais variadas ordens.
O que nós não podemos é, diante da situação do Estado de falta de capacidade de investimento, não exigir que o contrato de concessão seja atendido e, com isso, investimento nos terminais, investimento nas paradas, a manutenção adequada que você, como um gestor mestre capaz já demonstrou, já recuperou a frota, já pôs ela para operar. Mas você mesmo disse, toda hora tem que pedir algo, pedir massa asfáltica, pedir saber o quê, porque não é só o ônibus, é todo um sistema. E a falta de qualidade devida no eixo Anhanguera tem repercutido em todo o sistema da região metropolitana. Vejo que, diante de todo esse cenário, não cabe ao município de Goiânia ação outra que não solicitar e reassumir de imediato a exploração deste eixo, que é vital para o sistema, bem como, ato contínuo, abrir uma nova concessão. Se essa transição ela será feita através da própria Metrobus, num acordo político feito entre o governo do Estado, CMTC e prefeituras, ou de imediato já será dado para uma nova empresa através de um contrato emergencial, isso é uma questão política administrativa. O que eu quero tratar é da questão macro. Nós precisamos aprofundar o debate. O vereador Denício disse da sugestão de se colocar a exploração dos terminais como uma possibilidade de receita. Não só essa fonte existe, Denício, mas a exploração comercial da publicidade nos próprios ônibus, a exploração do mobiliário ao longo de todo o sistema utilizado pelo transporte coletivo. Tudo isso é fonte de renda, é fonte de receita, que interfere e impacta diretamente no cálculo e no custo da planilha, que serve de base para ter ou não reajuste. Diante disso, eu reforço, eu sou a favor da Prefeitura reassumir de imediato e, ato contínuo, abrir nova licitação, para que quem venha a assumir tenha capacidade de investimento, tenha os compromissos assumidos honrados e nós possamos demonstrar à sociedade que a Prefeitura e a Câmara de Goiânia têm agido e dar, acima de tudo, qualidade, conforto, eficiência, pontualidade ao usuário. O que nós não podemos permitir é ficar diante do cenário existente, olhando e jogando a responsabilidade só no passado, sem fazer nada. Nós gostaríamos muito que o Estado tivesse hoje capacidade de investimento, mas não tem. Se não tem, que nós tenhamos as ações necessárias para, de imediato, pôr um ponto final no estado que está e avançarmos para que nós possamos gerar um transporte de qualidade a todos. O que nós não podemos é mais ficar usando o transporte como plataforma política eleitoreira. E aí, nesse ponto, foi dito aqui a questão do fundo. Eu sou veementemente contra fundos. Fundo é retirar do gestor a capacidade de administração, de investimento e de aporte dos recursos públicos naquilo que de fato se faz necessário. É fazer nichos e, com isso, acreditar que aquele serviço atendido será de fato atendido com a qualidade, no momento e com o prazo necessário. Infelizmente, não é essa a realidade. Nós vemos hoje que a alocação de recursos específicos não tem trazido o resultado necessário. Tanto é que, inclusive, é uma sugestão e uma medida apresentada pelo ministro Paulo Guedes da desvinculação total de receita, que, em tese, eu concordo. Precisa aprofundar? Precisa, mas, em tese, eu concordo. O que nós temos, Paulo, e aí eu concordo em gênero e grau, é termos efetivamente uma política pública de transporte. E aí me preocupa, como vereador de Goiânia, ver o governo do Estado, responsável pela implantação da região metropolitana de Goiânia, lavar as mãos e, desculpa a expressão, dar uma banana para o goianiense. Porque se existe, de fato, algo que dá concretude, que torna real e que faz demonstrar que existe a região metropolitana em Goiás, no caso de Goiânia, só é o transporte coletivo. Se o transporte coletivo não tiver a participação efetiva e atuante do governo do Estado, será uma lei estadual inócua, sem razão e sem motivo. Porque sem a participação do Estado, os municípios podem fazer convênio. Quem institui região metropolitana, por lei, decisão do Supremo, é só o Estado. Então, eu não consegui compreender ainda
qual que é, de fato, a intenção do governo ao se ausentar da região metropolitana e do transporte coletivo e dizer que isso não é responsabilidade dele, não, é responsabilidade de todos. E a responsabilidade não é só na fiscalização, é na viabilização de recursos. Eu vejo que isso precisa ser clareado, até para que todos os cidadãos da região metropolitana tenham a certeza de que o que se quer é o melhor, e não apenas lavar as mãos e deixar a responsabilidade nas câmaras de vereadores e com os prefeitos. Obrigado. Bom, obrigado, vereador Andrei. Eu acho que essa preocupação, por final, aí, foi bem lembrada. Eu teria vontade, quis ter ressaltado da questão da integralização, né, por parte tanto do Estado e dos outros municípios com relação à CMTC. Para quem não sabe, a CMTC hoje passa por uma série de dificuldades assim, permanente da forma de estrutura. Agradecer aqui e convidar aqui o vereador Paulo Magalhães para se fazer parte aqui da mesa aqui. Vamos participar aqui. Registrar a presença do Adiel, advogado do PSL, do secretário do Sinatran, Nilton Pereira, Associação de Moradores da Vila Pedroso, José Nelson, né, Dias, e representando o vereador Juarez Lopes, o Manuel Messias, representando o vereador Divino Rodrigues, a Lena. Essa preocupação, Paulo, que o Andrei falou aí, inclusive apresentei o requerimento, como havia dito aí, senhor Milton, justamente dessa, não pode, eu falei na minha fala, quando eu ocupei a tribuna, vereador Andrei, você não estava presente no momento lá no plenário, aí o governo lavando as mãos, fazendo como Pilatos, lavando as mãos e deixando a cor, porque é muito sério essa questão. Você imagina chegar, né, se ele não tiver um gestor, um ordenador da questão da região metropolitana, o que vai acontecer? Chega lá senador Canedo, faz uma legislação própria, fala, vamos fazer libera lá o transporte alternativo. Chega Aparecida, e aí o que acontece? A região metropolitana fica no prejuízo. Então, a minha preocupação com relação a isso aí, eu vou passar a palavra aqui para o vereador Paulo Magalhães, para as suas manifestações, e aí, rapidamente, eu vou passar. Quem tiver interesse, tem um microfone livre aqui para manifestar algo aqui, até porque o tempo de todo mundo aqui está um pouco corrido, mas aí só para a gente, bastante breve, para a gente registrar daquilo que o seu Matheus já é o primeiro inscrito. Boa tarde a todos. Se for querer falar, por gentileza, fala para o Léo. Eu quero aqui saudar o nosso amigo Paulo, e saudando ele, estou saudando a mesa, e dizer que apoiei o Ronaldo Caiado, tenho certeza que ele não vai fugir da responsabilidade. Agora, o que acontece nessa cidade de Goiânia, a Saneágua foi muitos anos entregue ao interior. E a presidência sempre cai em Aparecida, cai em Canedo, agora caiu em Trindade, menos Goiânia. A capital tem um membro. Nós temos 2 milhões de moradores aqui nessa cidade. É claro que o IBGE não vai fazer um levantamento real. Em torno de 1.300.000. Aí o que acontece? O governador Marconi Perillo, 45, ficou muitos anos com as passagens 45 centavos. E foi quebrando o Estado, e fazendo política, e ganhando a eleição, 20 anos. Agora, o Ronaldo Caiado pegou um Estado naufragado. Como diz o pessoal do PMDB, que o Caiado tem que consertar Goiás em 70 dias. Graças a Deus, o Íris, com a sua competência, tem 2 anos. Agora, vamos começar a deslanchar. 2 anos. Então, quer dizer, nós temos que ser coerentes e dizer, tem certeza que o Caiado não vai fugir dessa luta. Ontem eu falei com ele pelo telefone, ele está para o interior, região Nordeste, mas me pediu que eu falasse com a Cristina para que eu marcasse audiência com ele. E tenho certeza que ele não vai fugir dessa luta, não. É homem arrochado, é homem que o sonho dele era ser governador de Goiás. Agora, o transporte, o filé do transporte de Goiânia é o Eixão em Anguera. Agora, o asfalto em Anguera pertence ao governo municipal. A prefeitura tem que estar sempre recapeando a Avenida Anguera, porque é onde passa o transporte de massa pesada. Então, está faltando também a parceria da prefeitura com o governo do Estado. Tem que fazer essa parceria, porque a prefeitura hoje está melhor das pernas. Então, eu acho que dá para fazer uma parceria, viu, doutor Paulo? Fazer arrumar os asfaltos, ajudar na reforma dos terminais, que é um lixo, é uma vergonha.
Outro dia eu tive que deslocar lá do Aroeira até o terminal do Novo Mundo. Do Novo Mundo eu tive que ir para a Praça da Bíblia. Da Praça da Bíblia eu vim até o Isidora. Realmente é calamitoso, mas é claro e evidente que nós temos que deixar a politicagem de lado e partir para a real. Política até acabou a eleição, tem que unir todos os partidos, todos os deputados, vereador, prefeito, e vamos salvar a cidade. Se não fizermos isso, não vai adiantar. Agora, uma outra coisa, doutor Paulo. Eu estou com 72 anos de idade, eu nunca vi uma licitação de transporte coletivo em Goiânia. Eu não sei o que acontece, que o transporte está ruim. Vai no transporte lá em Curitiba, vai lá para ver o que é qualidade. Tem que ir lá saber o que o senhor faz para o transporte ser tão bom. Agora, se houver concorrência de outras empresas, a licitação, abrir a licitação, nós vamos ter oferta. E se vamos ter oferta, vamos ter qualidade e vamos ter preço. Então, de forma que eu quero parabenizar o senhor, doutor Paulo. O senhor pegou uma sucata, que eu tenho certeza que o senhor vai dar conta do recado. Agora, preciso que o Ronaldo Caiado fale, eu vou assumir isso aqui e pode contar com nós. A Câmara vai estar disposta a unir com o governador e vamos convocar o Íris, que aliás, estiveram até em encontro essa semana. Vai haver uma parceria. É claro e evidente que o candidato do PMDB que perdeu a eleição quer ver o capeta, mas não quer ver o Caiado. Mas tem que pensar no Estado, tem que pensar em Goiânia. O Íris quer parceria e o presidente do partido não quer parceria. Isso tem que acabar. A briga política é só das eleições. Passou a eleição, temos que unir todos em favor do povo, em favor da cidade e em favor do transporte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Magalhães, pelas suas considerações e a sua contribuição, né, dessa audiência tão importante. Parece que até agora está inscrito só o seu Matheus, né? Se tiver mais alguém para manifestar aquilo que ele pensa, né, desse processo, se privatiza ou não, e se privatizar, quais os parâmetros, assim, bem rapidamente, para a gente resumir aqui e fechar essa audiência pública. Quero saudar a mesa na pessoa do Denício, do meu amigo e companheiro idoso Paulo Reis, né? do meu companheiro lá da Transub, né? Então, e saudar todos os presentes. Pessoa igual eu, idoso, gosta muito de contar história. Só que a história é boa que a gente conta. Transporte é a minha vida, profissional. Eu tive a felicidade de trabalhar na antiga Transub. Era o maior orgulho para nós, trabalhadores do volante, que a gente chamava na época de beterraba, não é isso, Paulo? Dirigir um ônibus no eixo em Anguera. Não tinha terminal Padre Pelágio, não, só ia até no Dergo. Depois que fizeram o Padre Pelágio. E, por último agora, doutor Paulo Reis, meu ex-chefe, eu aposentei com 39 anos trabalhado no transporte e aposentei na Metrobus. Trabalhei muito com Arley Pinheiro, na HP, trabalhei em todas. Então, a Metrobus para nós é um cartão de destaque. O eixo em Anguera é referência para nós. As outras linhas são alimentadoras do eixo. O que o governo precisa é ter pessoas igual o Paulo Reis, que entende de transporte, sabe administrar e é honesto, e colocar dinheiro na Metrobus. Colocar condições na mão da Metrobus. A experiência, o Paulo falou aí, que pegou a responsabilidade, estava rodando 70 e poucos ônibus, que hoje já está com 109, 103, que ele vai chegar a 109. Então, hoje o eixo em Anguera já tem 103 ônibus rodando. Agora, eu gostaria de, nessa oportunidade, defender a categoria que eu represento. Pedir aos órgãos públicos, principalmente ao Paulo, que
priorize o atendimento ao idoso no eixo Anhanguera. Que a gente tenha embarques solidários, reservados. Que o idoso, quando o ônibus vai fazer o embarque, pare primeiro no embarque do idoso, deixe ele entrar e ocupar os assentos reservados. Isso é usado em todo o transporte de primeira qualidade, principalmente Curitiba. E tem lei aí, gente pedindo, São Paulo, Rio de Janeiro, falando em reservar todos os assentos dos ônibus para o idoso. Não precisa chegar tanto aqui em Goiás, mas que a gente seja valorizado, doutor Paulo, no eixo Anhanguera. O senhor também já é idoso, que quando o senhor for entrar no ônibus, o senhor entre lá no embarque reservado do idoso, para depois parar o ônibus no embarque comum. Então, essa é uma solicitação que eu faço em nome de todos os idosos. Muito obrigado. Meu nome é Matheus Correia. Obrigado, senhor Matheus. O senhor até me perdoe, eu não me lembrei da história do senhor enquanto trabalhador do transporte coletivo, o senhor me perdoe, hoje só lembrei como representantes dos sindicatos dos aposentados. Inclusive, senhor Matheus, eu sou da mesma opinião, senhor. A Metrobus está em ótimas mãos, até porque pela bagagem, a experiência que ele tem do passado, né, mostrou aí nesses poucos dias aí que ele está à frente, o tanto que ele mudou. Colocando um pouco de recurso lá na mão dele, com certeza ele faz acontecer. E o senhor falou uma coisa aí, eu ia apresentar um projeto de lei, está tramitando nessa casa, só que a vereadora Tatiana foi mais feliz. Feliz não, porque eu vou ajudar a aprovar o projeto, né? Ela apresentou, está tramitando nessa casa, de deixar todos os assentos da rede metropolitana de transporte coletivo prioridade para o idoso, para a grávida, para o portador de necessidade especial. Porque se você tem saúde, se tiver... hoje a legislação é 20%, né, Léo? Dos assentos era prioridade para o idoso, para a grávida e para o portador de necessidade, tem que ser tudo. Se tiver a maioria lá, que os novos fiquem de pé, né? Esse aí, com certeza, a casa, né, com o apoio do vereador Andrei e todos os outros vereadores, 35 vereadores, nós vamos aprovar isso aí. Tá? Mais alguém gostaria de manifestar? Paulo, algumas considerações, vereador Andrei, senhor Milton. Eu queria agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui para a gente debater transporte e dizer o seguinte, que nós temos que fazer agora, viu, Paulo? Tivemos uma reunião na sexta-feira passada com o prefeito e com o governador, e ficou definido montar uma equipe de trabalho para poder discutir o transporte no todo. E hoje eu tive com o prefeito falando sobre isso. Ficou marcado para terça-feira para a gente formar esse grupo. Não só o problema do eixo, é o problema do transporte no geral, certo? Então, há uma vontade muito grande do governador Ronaldo Caiado, junto com o prefeito de Goiânia. Eu acredito que os prefeitos também do entorno vão encampar essa ideia, porque, infelizmente ou felizmente, surgiu numa hora que ainda está tempo de consertar. Porque se passa mais tempo, talvez não tivesse condições de fazer um conserto do que está hoje. E eu acredito o seguinte, se unir as forças com responsabilidade, com vontade de fazer, se faz um transporte digno. Você vê, Bogotá copiou de Goiânia, o sistema de transporte de Bogotá copiou de Goiânia e de Curitiba. Hoje já está à frente de Curitiba e muito na frente da gente. Você vê, São Paulo já melhorou muito mais do que nós, Rio de Janeiro, Uberlândia. Então, várias cidades, esse sistema implantado em Goiânia em 1977, né, Milton? 77? Foi implantado aqui em Curitiba. Curitiba evoluiu e Goiânia ficou só no eixo Anhanguera. Então, agora chegou a hora de a gente fazer o estudo e como, pela primeira vez agora, tem a convergência do prefeito de Goiânia com o governador. Eu acho que agora essa união já não tem mais desculpa. Ah, não, o prefeito é de um lado, o governador é do outro. O prefeito não quer, o governador quer. Acabou isso aí. E só terminando aqui, para ver o que é. Eu assumi a Transurb tem 60 dias, 62 dias.
peguei com um déficit operacional de 630 mil, operacional, mês. Já estou com um déficit operacional de 235 mil. Acho que zero, ele, daqui 45 dias eu zero. Aí você fala, é milagre? Não. É vontade. É trabalho e vontade. E eu tenho o apoio hoje do governador, irrestrito, para poder fazer. E o prefeito agora enganjou também no projeto. Então, eu acredito que terça-feira nós vamos fazer a primeira reunião. Eu tenho assim, uma esperança muito grande que, se nós não fizermos o melhor, mas vamos tentar fazer o melhor, certo? Eu queria agradecer a presença de todos. Vocês desculpa, a Transurb está lá com as portas abertas. Eu não tenho nem chefe de gabinete, eu deixo a minha porta aberta. Pode entrar todo mundo lá, não tem que marcar o dia, sem nada. Nesse grupo que vocês estão montando, eu gostaria que a Câmara, através do ministro ou mais superior, participasse, porque fica o poder junto, o legislativo e o executivo. Não, esse grupo de trabalho não está formado. Vou eu e o presidente da GR com o pessoal da prefeitura. Depois que nós vamos formar o grupo de trabalho, entendeu? Esse aqui é só o embrião de como nós vamos começar, certo? É o pontapé inicial. Muito obrigado a todos. Estou à disposição de qualquer um que quiser lá fazer uma visita, tomar um café, ver o que nós estamos fazendo, entendeu? E tanto os vereadores como vocês, e agradecer a oportunidade que teve isso, entendeu? Eu acho que a gente, para consertar qualquer coisa, tem que debater, entendeu? E com responsabilidade. E isso eu tenho certeza que o governador tem, e o prefeito isso também tem. E eu estou no caminho deles. Muito obrigado, gente. Bom, eu queria aqui agradecer, né, a participação aqui do vereador Paulo Magalhães, vereador Andrei Azeredo, Paulo Daia, o Álvaro Alexandre, Álvaro da Universo, o vereador Bambu, o Paulo Daia, já falei, a participação aqui do Kennedy, enquanto presidente, diretor técnico da CMTC, o senhor Milton Pires, da AGR, enfim, a participação de todos vocês, né, da nossa assessoria, agradecer àqueles que nos acompanharam nas redes sociais, na TV Câmara, né, essa casa aqui, ela está cumprindo com o seu papel de debater esse momento tão importante aí, que é de discutir da privatização ou não do Eixo Anhanguera. Espero que a gente tenha contribuído e, enfim, nós tivemos uma grande vitória ontem, né, Paulo? Né? Não sei se isso vai efetivamente ficar nisso, mas já conseguimos retardar o processo do reajuste da tarifa do sistema de transporte coletivo da região metropolitana, né? E dizer também, lembrando ao seu Matheus, que nós temos um projeto tramitando nessa casa, deixando 100% dos assentos para o idoso, para as mulheres grávidas, para os portadores de necessidades especiais. Os que tiverem saúde, que fiquem em pé. Espero que tenha um transporte que não fique ninguém em pé. Mas acho que a gente sabe que isso é uma utopia, tá? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá. Você mostrou por que o governador Ronaldo Caiado, e eu acredito que a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado e do nosso prefeito Willis Rezende vai buscar aquilo que é melhor para a população. Com certeza, né, nós buscaremos as melhorias. Um abraço a todos e uma boa tarde a todos. Obrigado.